Tá? Gravar a reunião. Peço que ligue a câmera, Pedro. Tá? Então, para quem não me conhece, eu sou professor João Naum, tá? E a gente vai iniciar agora o curso que diz respeito à disciplina de ordenamento territorial, planejamento, política e ordenamento territorial. Né? Política e ordenamento territorial. Então, o foco da disciplina é fornecer subsídios teóricos, subsídios metodológicos, subsídios conceituais que ajudem na compreensão disso que se chama ordenamento territorial. Tá? Ordenamento territorial. Tá? A gente vai... Eu peço que todos que entrem na sala que liguem o vídeo, tá? Eu falei isso no grupo, tá? Manuel, por favor, posta de novamente no grupo isso, tá? Se der para postar, se não, depois vê. Então, a ideia é oferecer subsídios para que haja uma leitura mais densa disso que se chama de ordenamento territorial. Tá? De ordenamento territorial. A avaliação ela vai ser baseada na produção de um texto, tá? E a gente vai tentando caminhar no sentido de dialogar um pouco com o processo. Tá? Então, vamos lá. Eu pediria que vocês ligassem o vídeo, tá? Para eu poder continuar a aula, tá? Manuel, quando fala em política e ordenamento territorial, o que se vem na tua cabeça? Bom dia, professor. Bom, eu acredito que a historicidade do local, construção do espaço, com toda a sua perspectiva histórica e conceitual durante sua formação. Certo. Silvana, você imagina o que quando vem ordenamento territorial? Liga a câmera, por favor. Oi, professor, bom dia. Acho que seria uma organização do espaço, né, a partir de certos grupos. Acho que por aí. Kelvin, o que você pensa quando a ideia de ordenamento territorial? O que você... Política e ordenamento territorial, o que você imagina quando aparece essa noção? Bom dia, professor. Eu sigo com o pensamento igual dos amigos. Por favor. Professor, eu não vou conseguir ligar a câmera porque minha cara tá horrível de sono, de remela, essas coisas tudinho. Então, eu vou ficar com a câmera fechada mesmo. Mas eu entendo mesmo que os amigos compreenderam essa questão de ordem territorial a partir de organizações, seja política, ou pode ser de etnias. Então, assim, até o momento é uma coisa assim, muito,
muito ampla no pensamento. Enos Nogueira, liga a câmera aí. O que é que você entende por política e ordenamento territorial? Professor, não sei muito, mas como diz o nome, eu acho que é uma organização, mais ou menos, de uma cidade, algo assim. E Clara, liga a câmera. O que é que você pensa, Clara, quando fala de ordenamento territorial, política e ordenamento territorial? Clara Sampaio. Oi, bom dia. Eu tô no norte, então eu tô sem câmera, mas depois eu vou entrar pelo celular. Eu acho que isso tem muito a ver com geografia urbana também, tipo assim, planejamento territorial, entender as características do território, entender também os fluxos, né, de forma a organizar esse território, assim, de acordo com os objetivos, né? Que não estão sempre a favor da população, mas, assim, que tem um interesse por trás e para otimizar esse interesse, eu acho. Marcos Daniel, o que é que seria política e ordenamento territorial? Liga a tua câmera. Marcos. Marcos Daniel. Félix. O que seria, Félix, a política e ordenamento territorial, Félix? Eu não estou ouvindo, Félix. A gente não está ouvindo, Félix. Liga o teu áudio. Seria como... Assim, as formas que... As formas de divisão de território, de... formas de divisão de como o espaço é tratado. Marcos Daniel já está aí? Só está a foto, que não está presente. Muito bem. A gente vai... Isso que vocês falaram tem relação. Né? Tem relação. Agora, a gente precisa, digamos assim, fazer a construção do processo. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou primeiro colocar o seguinte, né? Aí vocês vão tentando acompanhar no chat, né? Então, o primeiro ponto que devemos considerar é o seguinte, que a compreensão geográfica do ordenamento territorial, ela exige que se considere um sistema conceitual, não é? Se exige que se considere um sistema conceitual. Até porque, veja, nós estamos falando de uma prática, né? Félix, desliga o teu áudio. Né? Desliga o teu áudio, Félix. Né? A gente está falando de uma prática que é uma prática inerente à gestão pública, né? Que é inerente às instituições. Né? Então, quando a gente fala de ordenamento territorial, a gente está falando em gestão pública, gestão empresarial, nas várias escalas. Né? Na escala do local, do lugar
da região, do território, não é? Então, de modo que o ordenamento territorial ele não é um termo inerente à geografia. Então, a política ela pode propor ordenamento territorial, a economia pode propor determinado ordenamento territorial, né? A esfera militar pode propor determinado ordenamento territorial, né? Então, de certa maneira, uma primeira aproximação, o ordenamento territorial significa dotar o território de um conjunto de intenções, imprimir no território um conjunto de intenções. Até porque, para se realizar, as intenções elas precisam adquirir materialidade. Não é? As intenções elas estão numa esfera, o Milton Santos diria que as intenções estão na psicosfera, e o ordenamento ele está na tecnosfera. Só que o território não é nem só psicosfera, nem só tecnosfera. Ele é a propriedade emergente da tecnosfera e da psicosfera. Então, não existe intenção sem território. E não existe território sem intenção. Então, quando a gente fala de ordenamento territorial, a gente vai querer entender a anatomia, a morfologia, que preside, sustenta e estrutura as intenções e tensões que se manifestam naquele arranjo. Então, ele não é arrumado aleatoriamente. Ele não é arrumado harmonicamente. Ele não é arrumado consensualmente. Ele não é arrumado sem racionalidade. No entanto, ele não é feito só de racionalidade. Né? Então, no primeiro momento, na primeira aproximação, pode dizer que o ordenamento territorial implica em entender essa morfologia, né, essa anatomia dos que preside, sustenta e estrutura a relação entre psicosfera e tecnosfera. Né? Porque o território é isso. O ordenamento é isso. A psicosfera e a tecnosfera. Ele é essa relação. Né? Então, por exemplo, uma estrada de ferro, a implantação de uma estrada de ferro. Né? A implantação de uma estrada de ferro, ela causa impacto no lugar antes mesmo dela ser implantada. Porque a implantação da estrada de ferro, ela primeiro existe na psicosfera. Não é? Ela existe no que o Lefebvre chama da representação do espaço. Então, eu construo uma representação do espaço e eu tento projetar essa representação do espaço. No entanto, entre a representação do espaço e a projeção do espaço, há um conjunto de mediações. Né? Por isso que o espaço, o ordenamento territorial, ele vai ser a propriedade emergente do encontro entre psicosfera e tecnosfera. Mas a tecnosfera não é reflexo da psicosfera e vice-versa. Tá? Tá dando para me entender? Tá dando para entender, Manuel? Sim, professor. Tá dando para compreender, Douglas? Douglas Amon-Ra. Tudo bem, Douglas? Então, a gente vai seguindo, então. Tá? Muito bem. O que vai acontecer? Então,
tendo claro isso, é de supor que nós precisamos ver significar, nós precisamos compreender o que significa o que significa uma leitura geográfica do ordenamento territorial, né? Porque o ponto de partida que é ordenamento, a política faz, a economia faz, o setor empresarial faz, o Estado faz, né? E o território é uma categoria que não é utilizada somente pela geografia, né? Mas quando a gente fala em ordenamento territorial, e quando a gente fala em ordenamento territorial à luz da geografia, é preciso uma singularidade, não é? Uma singularidade. Então, quando a gente fala em política e ordenamento territorial, a gente vai tentar traduzir isso numa compreensão geográfica. Numa compreensão geográfica. Então, não é uma compreensão da economia, não é uma compreensão da política, não é uma compreensão do Estado, é uma compreensão geográfica. Né? Então, se a gente for compreender a política e ordenamento territorial a partir de uma compreensão geográfica, isso implica, inicialmente, ter o espaço como personagem da reflexão. Tá? Então, a relação entre política e ordenamento territorial, ela não vai ter a empresa como reflexão. Ela não vai ter o planejamento como reflexão, como objeto da reflexão, como personagem da reflexão. Ela não vai ter a economia como personagem da reflexão. Né? A abordagem geográfica da relação entre política e ordenamento territorial, ela vai ter que ter como foco da reflexão, como personagem da reflexão, ela vai ter que ter o espaço. O espaço. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Né? E aí começa o debate. Porque, bora imaginar, esse espaço, ele tem o espaço, ele tem uma dimensão areal. Né? O espaço tem uma dimensão areal. Né? Quando a gente fala em espaço, quando a gente fala em espaço, quando a gente fala em tempo, nós estamos falando em duas coisas que têm limite. Né? Que tem limite. Né? Que tem limite. Porque se o espaço não tivesse limite, e se o tempo não tivesse limite, eles seriam deuses. Ou melhor, eles estariam na condição do primeiro princípio, como falam os gnósticos. Eles seriam deuses. Né? Então, aquilo que não tem começo nem fim. Né? Ora, o espaço, o espaço é espaço porque tem limite. Ele tem limite. Né? E o tempo é tempo porque tem limite. Né? Cronos, ou então Saturno, era a divindade que representa o tempo. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que falar de tempo é sempre falar de processo limitado. Ainda que a nossa limitada existência não perceba isso. Que a nossa limitada existência, né, que 100, 120 anos, digamos assim. Né? Então, o que é 120 anos diante da história do planeta Terra? Ou da história do universo? Ele não se equipara nem um piscar de olhos. Né? Ele não se equipara nem um piscar de olhos, 120 anos comparando a história do universo. Né? Só que a nossa escala de percepção do tempo, ela é predominantemente
o tempo como extensão, como duração, né? Então, isso é muito parecido com a nossa percepção do espaço, né? Então, nós somos fascinados pela dimensão do espaço areal. O que é o espaço areal? É aquilo que tem limite, extensão, profundidade, altura, largura. Então, ele tem altura, largura, extensão e profundidade. Tá? Então, é uma dimensão areal. Tá? Então, essa dimensão areal, nós herdamos, sobretudo, de uma geometria. Uma geometria. Tá? Uma geometria. Então, para nós, qualquer propriedade tem uma área. E essa área é medida em metros quadrados, em quilômetros quadrados, em hectares. Né? Então, uma dimensão do espaço é a área. Né? Então, a área está umbilicalmente associada a um local. Né? Um local é um conjunto de áreas. Um local é um conjunto de áreas. Então, quando tu fala em área, tu fala onde. Né? A área é onde. Então, a área está sempre associada a um local. Né? Um local. Né? Então, no primeiro momento, o espaço tem essa dimensão, uma dimensão areal, que diz respeito ao onde. Ao onde. Tá? Muito bem. Então, aqui, digamos assim, eu teria uma espécie de dimensão natural do espaço. Aqui eu teria uma espécie de dimensão natural do espaço se eu considerar a filosofia natural. E se eu considerar que a física é filha da filosofia natural. Tá? Se eu considerar que a física é filha da filosofia natural, e se eu considerar, sobretudo, a física newtoniana, que separa tempo do espaço, né? E eu vou me deter à física newtoniana para ser mais didático na explicação. Então, se eu considerar a física newtoniana, eu vou estar falando de uma... Quando eu falo da dimensão areal, eu estou falando de uma dimensão natural. Tá? Ou seja, daquilo que tem uma extensão, um limite. Né? Então, as cadeias montanhosas têm limite, os mares têm limite, as florestas têm limite, o cerrado tem limite, né? As tundas têm limite, a floresta boreal tem limite. Não é isso? Ou esse limite foi o ser humano que criou? Não. O ser humano não falou assim, olha, aqui termina a floresta amazônica e começa o cerrado. Ele não falou isso. Não é verdade? Então, essa dimensão natural, ela imperou durante muito tempo. Né? Só que apenas a dimensão natural, a dimensão areal do espaço, ela ajuda nós a entender muitas coisas, né? Mas ela tem limite. Aí começa uma outra dimensão do espaço, que é a dimensão social. Não é? Porque houve um momento em que predominava a história natural. Né? A história natural. O que é essa história natural? É uma história onde ainda não havia a presença humana. Não havia a presença humana. Tá? Então, o ser humano, ele vai nascer, ele vai aparecer na história da Terra aos 45 do segundo tempo, ou se quiser, à meia-noite do dia 31 de dezembro. Então, é muito recente a presença humana na Terra. O problema é que quando esse ser humano ele aparece na Terra,
esse ser humano é, ao mesmo tempo, um ser natural. Por que é um ser natural? Porque o ser humano, ele herda a toda uma história da vida. Se vocês compararem um filamento de DNA de uma árvore, de um macaco, de um rato e de um ser humano, eles são muito parecidos. Muito parecidos. Muito parecidos. Todos têm necessidade de respirar, todos têm necessidade de sol, todos têm necessidade de água, todos têm necessidade de se alimentar, todos têm necessidade de armazenar energia, todos têm necessidade de evitar o sofrimento, todos almejam pela felicidade. São muito parecidos, é muito parecido mesmo. Então, quando o ser humano aparece na Terra, o que vai acontecer? Ele vai meio que bagunçar essa dimensão natural. Por quê? Porque ele vai se apropriar de frações do reino vegetal, animal, mineral. Né? Então, aí ele vai inventar, depois de muito tempo, ele vai domesticar o fogo, porque o fogo já existia. Ou será que nos vulcões não tem fogo? Ou será que os raios não têm fogo? Ou será que foi o ser humano que inventou o fogo? O ser humano não inventou nada. O ser humano não inventa nada. O que ele faz é ele se apropria de coisas. Tá? Então, ele se apropriou do fogo que existia. Tá? Ele se apropriou do fogo que existia na natureza. Né? Então, ele se apropria. Então, quando ele se apropria, ele domestica o fogo. Aí começa a grande revolução na vida dele. Por quê? Porque antes ele comia alimento cru. Olha a bronca. Ele tinha que caçar, né? Mas ele consegue caçar porque ele consegue utilizar, ele consegue juntar o polegar e o indicador. Então, ele é o único ser vivo que consegue juntar o polegar e o indicador. Então, isso dá para ele movimento de precisão, que vai desde apertar um gatilho de um revólver até segurar um bisturi para fazer uma cirurgia. Então, dá um potencial muito grande para ele. Aí, esse ser humano, ele vai caçar, né? Então, quando ele caça antes do fogo, ele come cru. Então, quando ele come cru, o organismo dele demora muito tempo para digerir a comida. Muito tempo. Muito tempo. Então, ele cansa fazer esse processo. Ele cansa. No entanto, quando ele domestica o fogo, o que acontece? Ele começa a assar o que ele come. Então, ele começa a assar o que ele come. Aí ele assa o que ele come, então aquilo deixa ele menos cansado, porque o fogo ele já faz uma parte do trabalho do intestino, e mais ele pode guardar um pouco a comida. Aí o que é mais interessante é que quando ele guarda, no ato de guardar, ele começa a inventar os utensílios domésticos. Um desses utensílios domésticos que ele começa a inventar é a panela. Aí quando ele inventa a panela, ele vai inventar também o cozido. Aí ele vai misturar a carne aos vegetais. Aí com isso ele vai inventar a agricultura. Porque ele vai precisar de um lugar onde ele possa cotidianamente, constantemente, regularmente colher o que ele plantou, para misturar com a carne. Aí quando ele inventa a agricultura e quando ele inventa o cozido, aí ele sai da condição de ser nômade. Aí começa a ser sedentário. Aí quando ele começa a ser sedentário, ele começa a produzir muito mais alimento do que ele pode comer. Aí começa, então, a dar origem à divisão do trabalho.
entre aqueles que produzem alimento e aqueles que produzem panela, produzem tijolo, produzem casas. Aí nascem as cidades. As cidades, elas nascem paralelamente ao surgimento da agricultura. Tá? Aí, a partir desse momento, já não tem mais uma natureza separada. Não é? O que que tem? Eu tenho uma natureza social, eu tenho uma produção social da natureza. Né? Então, aí eu passo a ter um espaço com uma dimensão social. Né? Isto é, ele passa a ser produto da ação humana, no processo de apropriação de frações da natureza. Né? Então, a partir desse momento, o espaço ele passa a ter uma conotação social, uma dimensão social. Ele passa a ter uma dimensão social. No entanto, além de passar a dimensão social, quando ele passa a ter a dimensão social, o espaço, a sociedade passa a ter uma espécie de morfologia social, como fala o Marcel Mauss. Né? A sociedade passa a ter uma morfologia social. Por morfologia social, entende-se as marcas, né? O testamento e o testemunho que as sociedades deixam. Né? Então, os seres humanos morrem, mas ficam as casas, ficam as plantações, ficam os artefatos. Então, aquilo dá o testamento e o testemunho de que existiu vida naquele lugar, que existiam agricultores, que existiam coletores, que existiam pastores, que existia um culto, que existia um cultivo, que existia um cultivar. Então, a morfologia social, ela é o testamento de que houve gerações, o testamento das gerações passadas e o testemunho de que elas existiam. Porque todo testamento é, ao mesmo tempo, testamento e testemunho. Né? Porque ele é testamento porque ele mostra um trabalho morto. Só tem testamento porque tem morto. Né? Mas ele, ao mesmo tempo, um testamento de formas sociais. Né? Ele não é um testamento somente escrito. Ele é um testamento que testemunha na forma de casa, na forma de trapiche, na forma de canoa, na forma de um montão de coisas, né? Na forma de um montão de objetos culturais, ou então objetos geográficos. Né? Então, essa morfologia social ela é composta de objetos culturais, de objetos geográficos, né? Que vão dizer para gerações futuras, vão dar pistas para gerações futuras como eram as sociedades. Como eram as sociedades, né? E aí, então, a gente tem a arqueologia, ela vai se debruçar sobre isso, sobre fragmentos desses objetos culturais, desses objetos geográficos, né? Porque não estou falando mais de objeto natural, eu não estou falando mais de uma coisa criada pela natureza. Eu estou falando de uma coisa impregnada de cultura, né? Impregnada de percepção de mundo. Né? Então, eu estou falando de joias, eu estou falando de prato, eu estou falando de colheres, eu estou falando de instrumentos de guerra, eu estou falando de instrumentos religiosos, eu estou falando de um conjunto de instrumentos que vão mostrar uma espécie de materialidade da cultura. E que para nós é objeto geográfico, por quê?
Aí que entra uma terceira dimensão do espaço, né? O espaço, nós falamos que ele tem uma dimensão areal, uma dimensão social, mas ele é também uma condição de existência. Tá? Então, para nós, esse objeto aí, ele não é somente objeto cultural, ele é objeto geográfico. Por que ele é objeto geográfico? Porque é sob ele e é considerando ele que as pessoas vão viver. Eu não estou dizendo que as pessoas vão aceitar, tá? Mas as pessoas, elas não vão nascer num mundo a partir do nada. Elas vão nascer num mundo onde há um conjunto de... num mundo onde, antes dele, houve um conjunto de sociedades, um conjunto de formas de pensar, um conjunto de representações de mundo, que deixaram o seu testemunho e seu testamento em objetos geográficos. Né? E as pessoas vão nascer dentro desse cipoal, dentro desse labirinto, dentro desse conjunto de objetos. Mas que não são só objetos, são também concepções de mundo. Então, esse objeto geográfico, ele é recheado de uma intenção de mundo. Esse objeto geográfico, ele é formado com uma intenção de mundo. Né? Então, ele se torna uma condição de existência. Quando nós nascemos, quando nossos pais nasceram, quando nossos avós nasceram, quando nossos bisavós nasceram, quando nossos trisavós nasceram, quando nosso tetravó nasceram, nenhum assistiu à invenção da propriedade. A propriedade já existia. Nenhum assistiu à invenção da língua portuguesa. A língua portuguesa já existia. Nenhum assistiu à invenção do dinheiro, do comércio, do Estado, da religião, do cristianismo. Nenhum. Nenhum assistiu à invenção do patriarcado. Nenhum assistiu à invenção da discriminação com as minorias. Nenhum assistiu. Ela já existia. Tá dando para entender? Então, ele nasce nessa condição, condicionado. Então o senhor está dizendo que ele vai se adaptar? Não. O senhor está dizendo que ele vai negar? Não. O senhor está dizendo que ele vai aceitar? Não. Como é que eu escrevi no chat? Condição de existência. Não é isso? Ele vai existir. Ele vai viver ali. Não é? Então, ele vai viver segundo a sua própria vontade? Não. Segundo a vontade dos outros? Também não. É? Aí que entra o que o bom e velho Marx lembra. Os seres humanos fazem a sua história, mas não fazem como querem. Mas o fazem segundo condições herdadas do passado. Né? Então, o nosso grande desafio, como diz o bom e velho Sartre, em questão de método, nosso grande desafio é o que é que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente? O que é que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente?
Aí o Milton Santos traduz isso em prático inerte. O espaço está lá, mas ele não está lá passivo. Ele exerce uma influência na tua vida. Né? Então, quando Sartre pergunta o que é que eu vou fazer com o que fizeram comigo, que é essa questão do ser humano, o que é que nós vamos fazer com o que fizeram contigo? Né? Ele está remontando a uma questão profundamente geográfica, que é o que significa a condição espacial. O que significa isto? Compreender o espaço enquanto condição da existência. Porque eu não estou falando mais de uma área que eu posso chegar e fazer qualquer coisa. Eu não estou falando mais de uma dimensão social. Então, o espaço, ele é tríade. Né? Ele é uno e trino. Ele não é só área, ele não é só social. Ele é condição. Tá? Então, empreender uma reflexão geográfica significa eleger o espaço como ponto de partida. E eleger o espaço como ponto de partida significa recuperar essas 3 dimensões do espaço. Tá? Ah, professor, então o senhor está dizendo que quando eu falo que o espaço de Belém tem, digamos, que o espaço da minha casa, da minha casa é 10 por 30 metros quadrados, isso não é espaço geográfico? Sim e não. Eu estou dizendo que quando tu fala em metro quadrado, em quilômetro quadrado, tu está acionando uma dimensão do espaço, que é a superficial. Né? E professor, quando eu estou falando da dimensão social? Você está acionando uma segunda dimensão do espaço. Você está falando de produção no espaço. No espaço. Produção no espaço. Né? Então, produção no espaço. Aí você fala de produção industrial, produção agrícola, não é? Produção urbana, você fala disso. Né? Produção, quer dizer, como é que o trabalho associada à técnica, aos sistemas técnicos, como é que ele gerou essa produção? Não é isso? Mas, quando eu falo do espaço enquanto condição de existência, eu estou falando de produção do espaço. Há uma diferença muito grande em produção no espaço e produção do espaço. Apesar de que o que impera é a compreensão de produção do espaço. Né? Então, as pessoas acham que produção do espaço é produção no espaço. Isso é muito comum. Então, frequentemente, eu me deparo com trabalhos de alunos, o título do trabalho, a produção rural, a produção do espaço na comunidade, a produção do espaço na comunidade Nova Esperança. Uma perspectiva dos agricultores, digamos, ele faz isso daí. Aí, o que é que ele vai analisar? Ele começa dizendo, olha, antes, esse lugar da comunidade não tinha nada. Aí veio a família do seu Manuel e pegou na enxada, pegou no teçado, pegou no machado e desbravou, começou a fazer tudinho. Tirou madeira, fez casa, fez retiro de farinha, plantou, tá?
a família conseguiu fazer tudo muito, com muita raça. Né? Como diz o Raul Seixas, com muita raça, fez tudo ali sozinho, nem um pé de passarinho veio à terra semear. Né? Aí as pessoas acreditam que o seu Manuel, ao transformar a mata primária ou secundária em roça de mandioca, em retiro de farinha, em curral de porco ou curral de gado, eles acham que isso é produção do espaço. E não é. Isso é produção no espaço. Por que que não é, professor? Porque se fosse, eu estaria dizendo que o espaço, que a produção do espaço é fruto do ser humano, da ação humana. Né? E não é, professor? Não. Ele é fruto da ação humana sob determinadas condições. Porque ninguém no mundo tem a vida que quer. Ninguém no mundo mora onde gostaria de morar. Isso se chama determinação espacial. Nós moramos onde nós podemos morar, não onde nós queremos morar. Nós vivemos como podemos e não como queremos. Compreender. Quando eu começo a compreender isso, eu começo a compreender a diferença entre produção do espaço e produção no espaço. Tá? A produção do espaço e a produção no espaço são componentes sociais. O problema é que quando eu falo produção no espaço, eu estou falando do trabalho humano, do trabalho individual humano. Que com muita raça, peixe, uma roça de mandioca. E depois transforma em farinha aquilo. Isso é produção no espaço. Então, o que seria, nesse caso, produção do espaço? Seria entender as determinações espaciais que levaram ele a estar naquele lugar, naquele momento, produzir farinha e não mamão, uva, laranja. Produzir daquela maneira e não de outra. Aí que entra o que nós falamos anteriormente. Você lembra que nós falamos anteriormente que eu disse os seres humanos fazem a sua história, mas não fazem como querem? Fazem segundo determinadas condições? Né? Então, se eu digo que o ser humano plantou mandioca, eu não estou falando equívoco. Eu estou falando de produção no espaço. Agora, quando eu começo a entender as determinações que levaram ele a produzir mandioca e não mamão ou pimenta, aí eu começo a adentrar nas condições espacial, quer dizer, um conjunto de elementos externos à vontade dele, externos ao lugar onde ele mora, que influenciaram com que ele plantou aquilo e não outra coisa. Está dando para me entender ou eu estou indo muito longe? Dá para entender, professor. Está dando para entender, Sonaira? Sim, está. Tá? Ou eu estou confundindo na sua cabeça? Não, tá não. Não, eu digo dessa maneira porque eu sei que predominantemente impera a concepção de que não, o espaço é social. O espaço não é social, o espaço é uma. O espaço ele está inserido em determinações sociais. Está entendendo? Ninguém sai por aí dizendo assim, eu quero um iPhone 12. Aí vai lá na loja e pega um iPhone 12. Eu quero. Está entendendo? Eu quero. Por quê? Porque entre o meu querer e eu ter o iPhone, existe um conjunto de determinações sociais.
Agora, quem não entende isso, né, ou vira neurótico ou vira esquizofrênico. Né? Ou, na linguagem comum, vira mimado. Vira mimado, e não sabe ouvir não. Né? Porque a grande sabedoria da vida é aprender a ouvir não. Aprender a ouvir não. Né? Não, para entender? Então, quando eu falo de produção do espaço, eu estou falando de um conjunto de determinações que são exteriores ao indivíduo, que são exteriores aonde o indivíduo está, mas que influenciam a vida do indivíduo. Então, eu estou passando numa... Eu tô num ônibus e eu estou percorrendo a PA 150, passando por Moju, Tailândia, aí eu vejo um montão de uma área enorme de plantação de dendê. Aí eu sei que uma determinada plantação é do seu Manuel, da Dona Maria, a propriedade é dele. Né? Mas eu preciso, para entender aquela plantação de dendê ali, eu preciso compreender a condição espacial, o conjunto de determinantes que levaram aquele dendê a estar naquela região. Né? Aí isso passa pelo funcionamento do mercado mundial de óleo de palma, passa pela inserção disso no Brasil e a tradução disso no Moju, ou em Tailândia. Entendeu? O seu Manuel e a Dona Maria, que estão na propriedade, que estão no lote, eles não apitam, eles não mandam absolutamente nada. Nada. Nem o prefeito manda. Né? São determinações espaciais. Né? Então, a isso se chama produção do espaço, que é diferente de produção no espaço. Né? Tá claro? Muito bem. Então, tendo claro o que é que significa isso, uma abordagem do espaço enquanto personagem principal, aí a gente começa a ver o seguinte. Né? Que tem um elemento fundamental nessa relação entre política e ordenamento territorial, que se chama o Estado. Estado. Tá? Então, o Estado, para eu compreender a relação entre política e ordenamento territorial, isso se torna impossível. A relação entre política e ordenamento territorial, ela não pode ser compreendida na sociedade contemporânea sem o entendimento do Estado. Né? Por quê? Por que isso, Clara? Porque o Estado é fundamental para compreender a relação entre política e ordenamento territorial na sociedade contemporânea. Porque ele é um agente, então, na verdade, ele é o principal agente que vai atuar sobre o espaço. Então, ele vai ter essa autoridade, né, para organizar o espaço, estruturar o espaço, não de acordo com a necessidade da população, mas de acordo com, digamos, os interesses do Estado e também do grande capital. É isso, Ingrid. Ingrid, cadê você, Ingrid? Liga a tua câmera, deixa eu ver você. A Ingrid. Oi, pessoal. Não dá para me ligar a câmera, professor. Tá bom. Mas, então, o que você tem a dizer do que eu perguntei? Meu Pai eterno. Travou.
Ingrid, eu perguntei por que o Estado é um ente fundamental, né, para compreender a relação entre Estado e entre política e ordenamento territorial. Eu acho que porque o Estado é o principal agente que tem como conectar uma coisa à outra e organizar as coisas. É isso, Douglas? O que é que tu acha disso que o pessoal falou, Douglas? Vamos seguir. Né? O Estado, sobretudo a partir do momento em que emerge a sociedade de classe, em que surgem as condições objetivas para a construção da sociedade de classes, né, passa a não ter sociedade mais sem Estado. Né? Sobretudo as sociedades escritas. Né? A partir das sociedades escritas, a partir das sociedades em que tem a escrita, em que tem um registro escrito, né? O que é que eu passo a ter? Eu passo a ter a história das sociedades, como diz o bom e velho Marx Engels, lá nas primeiras frases do manifesto do Partido Comunista, né? Que a história das sociedades passa a ser a história das lutas de classe. Por quê? Porque passa a ser a história do Estado. Né? Então, o Estado ele passa a ser a coluna vertebral, a espinha dorsal. Né? Ele passa a ser a estrutura que vai moldar a sociedade, que vai emoldurar a sociedade. Tá? Então, o Estado ele vai ser um conjunto de instituições, que vão ter a responsabilidade de ser o principal agente regulador da sociedade. Isso é fundamental, porque só tem sociedade se houver reprodução. E só tem reprodução se houver regulação. Entre a reprodução e a regulação, tem regras. Tá? Então, o Estado ele vai validar as regras. O Estado ele vai validar, ele vai ser o ente validador das regras, as regras enquanto unificação entre a reprodução, e com isso vai dar a regularidade da sociedade. Né? Então, o Estado ele é a principal instituição reguladora da sociedade. Né? É ele que vai dar, o Estado, é ele que vai dar uma perspectiva de previsibilidade mínima para a sociedade. É ele que vai dar para nós a possibilidade de que tem educação, de que tem, né, comércio, de que tem... Por quê? Porque o Estado ele vai ser a regulação. Ele vai ser um ente regulador. E ele vai regular o quê? Ele vai regular a reprodução da sociedade. Não é? Um dos principais meios que o Estado utiliza para regular a sociedade é a moeda. Né? Então, o Estado ele é o principal responsável por cunhar uma moeda nacional. Então, a moeda ela é outra instituição responsável pela reprodução social. Porque a moeda ela tem um valor de troca universal. Então, é por meio da moeda que há um intercâmbio entre bens, produtos e serviços. Então, é preciso ter uma moeda nacional. Antes não havia, mas antes as moedas eram quase que locais, né? Mas com o Estado moderno, essa moeda nacional, todo Estado passa a ter uma moeda nacional. Então, essa moeda nacional ela é responsável pela dar uma espécie de unidade
A moeda nacional ela está no campo da psicosfera, né? Ela é uma espécie de alma do Estado. Ela compõe a anatomia da alma do Estado, a moeda, né? Porque ela vai permitir o intercâmbio de bens, produtos e pessoas, porque ela vai ter o valor de uso universal, né? Então, um paraense pode comprar coisas de um gaúcho, de um acreano, pode comprar em outro país que vai aceitar. Então, a moeda ela tem esse papel de regulação. Outra mecanismo de regulação que o Estado tem e que ajuda também a regular a sociedade é o idioma, né? O idioma. O Estado ele oficializa o idioma, né? O Estado ele oficializa o idioma, quer dizer, o Estado ele determina qual é o idioma oficial. Então, aí, se a moeda ela é responsável pelas trocas comerciais, o idioma ele passa a ser responsável pelas trocas linguísticas, pela economia das trocas linguísticas, né? Então, quanto mais unificado esse Estado, ou melhor dizendo, quanto mais esse Estado tenta se unificar, tenta ser monolítico, digamos assim, ele vai cada vez mais fazer uma espécie de erosão linguística. Erosão linguística. Com isso, ele vai deteriorando todos os outros falares e tornando hegemônico um falar só, né? No caso do Brasil, o português ele é um elemento dessa erosão linguística. Então, eu tenho o Estado enquanto a espinha dorsal, a estrutura, o principal ente de regulação da sociedade. Eu tenho a moeda enquanto o segundo elemento também desse processo de reprodução da sociedade. Eu tenho o idioma, né, no caso, que vai permitir que haja as trocas linguísticas, né, o idioma, né? E eu tenho um terceiro, que são as instituições, né? Então, eu vou ter aí a família, eu vou ter a escola, eu vou ter o hospital, né? Eu vou ter a prisão, né? Então, vou pegar essas quatro, né? Então, a escola, né? Então, a escola ela vai cumprir o papel regulador, porque ela que vai validar o conhecimento. Escola, quando eu falo, entendam, desde o ensino fundamental e médio até a universidade, tá bom? Entendam a instituição responsável pela educação, né? Então, as instituições responsáveis pela educação, elas vão validar o conhecimento, né? Então, ao validar, elas vão ser capazes de reproduzir esse conhecimento, né? Então, por exemplo, hoje, por exemplo, na pós-graduação em geografia, né, a gente ministra aula para o mestrado e para o doutorado, né? Mas um dia a gente aprendeu a escrever, outro dia a gente terminou o ensino fundamental, outro dia a gente terminou o ensino médio, aí outro dia a gente terminou a graduação, aí outro dia a gente terminou o mestrado, aí outro dia a gente terminou o doutorado. Quer dizer, aí a gente fez concurso, aí houve um acúmulo de experiência, né, que faz com que a gente forme quem vai formar. É isso que uma pós-graduação faz, ela forma quem vai formar. E é isso que uma graduação faz. A gente está formando quem vai formar, né? Formando quem vai formar. Não é isso? Vocês serão professores. Então, a gente está formando vocês que vão formar outras pessoas. Então, aí as instituições, elas têm um papel, a instituição responsável pela educação, ela tem um papel fundamental para esse processo de reprodução, né?
Outro ponto, né? Outro ponto é a instituição responsável, por exemplo, pela saúde. Então, elas que vão dizer qual é o conhecimento válido, qual é o conhecimento não válido para tratar com a saúde. Né? Aí que vai, que houve um tempo em que parteira era conhecimento válido. Houve um tempo em que o xamanismo era o conhecimento válido, hoje já não é tanto. Né? Então, onde eu quero chegar? É que o Estado, por si só, ele é apenas uma estrutura, mas ele é a grande regulação. E é dessa grande regulação que saem outras regulações. Não é isso? Então, o teu diploma de ensino superior precisa ser validado pelo Estado. Não é verdade? Não tem, é o Estado do Estado que emite a tua nacionalidade. Não é? Então, é do Estado também, quer dizer, que emite a moeda. Então, vamos pegar a educação, que é o Estado que valida o diploma, a moeda que ele valida, a nacionalidade que ele valida. E tem um terceiro componente aí, que o bom e velho Lenin vai falar isso no Estado da Revolução, né? Que o Estado ele tem o uso legítimo da força, ou seja, as Forças Armadas elas são um atributo do Estado. Então, o Estado tem as Forças Armadas, é um atributo do Estado. Então, por isso que eu falei que o Estado ele é um elemento, é um ente importantíssimo para pensar a equação entre política e ordenamento territorial. Tá dando para me entender? Professor, eu lembrei assim do exemplo da Turquia, tipo assim, na população da Turquia, cerca de 20% são curdos, né? Mas, por exemplo, eles costumavam proibir totalmente o ensino da língua curda nas escolas, era totalmente proibido. E até hoje, muitas manifestações étnicas, né, dos curdos são proibidas, tipo as cores, certos aspectos culturais, porque, tipo assim, eles justificam isso dizendo que eles têm que unir as pessoas. Então, esse objetivo deles é essa união nacional. E aí eles fazem isso através da educação, por exemplo, né, proibindo o ensinamento de uma língua, né? Eu entendo mais ou menos assim. Que isso é importante que tu falaste, Clara, porque todo o Estado ele nasce com a ambição de ser nação. Tá? Todo Estado ele tem um desejo de ser nação. O Eric Hobsbawm, num livro chamado Nações e Nacionalidades, tá? No prefácio do livro, na apresentação do livro, ele começa dizendo o seguinte: imagine que um extraterrestre, um marciano, pousasse na Terra depois de uma grande guerra nuclear, onde só sobrou prédio destruído, só sobrou escombros. Aí esse extraterrestre, ele queria entender o que aconteceu, como que chegou aqui nesse destroço. Aí Hobsbawm falou, esse extraterrestre, ele não ia conseguir entender as coisas se ele não considerasse a ideia de nações e nacionalidade. Não é? Porque todo o Estado ele almeja ser nação. Alguém já leu Eu Sou Malala? Já li. Quem leu? Quem leu Eu Sou Malala? Né? Já li. Já leu, Clara? Eu já li. Pois é. Então, Eu também já li. Pois é, deve lembrar uma parte lá que ela vai dizer assim, olha, para nós não tem noção falar em Afeganistão. A gente fala primeiro de uma tribo, né, que vive num clã, que vive num lugar,
Entendeu? Então, a ideia de pertencimento como é Afeganistão, eu estou confundido com o país dela, mas, enfim, ela vai dizer que... É de Paquistão e a Índia. Pois é, pois é. Entre Paquistão e a É Índia. Paquistão. Pois é. Ela vai dizendo... Paquistão. Pois é, ela vai dizendo assim, essa ideia de Paquistão enquanto um Estado homogêneo, Oi. Travou. Travou. caiu, tinha caído um pouquinho, mas agora voltou. Tá? O Estado-nação é uma criação moderna. Né? Então, por exemplo, o primeiro Estado, Portugal, ele nasce da junção de 4 reinos. Né? Tá. O Estado moderno, o Estado português, ele nasce da junção de Leão, de 4 reinos, Leão, Aragão, Navarra e Castela, né? Que vai dar origem à chamada Península Ibérica, né? Que vai dar origem ao Estado português e ao Estado espanhol. Né? Então, aí depois vem um processo de... Essa ideia de Estado, ela vai se expandir. Né? Ela vai se expandir. Né? Então, pegando um dos últimos que se unificou, por exemplo, foi a Alemanha. Né? Então, quem coloca isso muito bem é o Antônio Carlos Robert Moraes, naquele livro Gênese da Geografia Moderna. Né? Ele vai falar do processo de surgimento do Estado alemão, que é um processo de prussianização. Né? O que é prussianização? Eu tenho um reino, que é a Prússia, né? E que ela simplesmente impôs a sua hegemonia, a sua força sobre os outros reinos. Né? Aí ela depois realizou a unificação linguística, a unificação monetária, e assim por diante. Mas isso não extingue a nação. Então, um Estado, ele é geralmente, todo Estado, ele é geralmente plurinacional. Até aí não tem um problema. O problema é quando essa situação de plurinacionalismo não é aceita pelo bloco no poder do Estado. Aí tem essa situação que a Clara falou da Turquia. Né? No Brasil, apesar do Estado ele não se reconhecer plurinacional, né? Plurinacional, no Brasil há várias nações. Né? Na Bolívia, o Estado boliviano se reconheceu plurinacional. Né? Então, pelo que eu falei até aqui, dá para entender um pouquinho da importância do Estado. E aí a gente entra num outro conceito para entender melhor, né? Que é justamente a ideia de bloco no poder. Né? Bloco no poder. Essa ideia de bloco no poder, ele nasce, né, ele nasce de um entendimento muito interessante aí desliga o teu áudio lá, Sonaira. Né? A ideia de bloco no poder, ele nasce do entendimento muito interessante contido num texto que é do Manifesto do Partido Comunista, do Marx e Engels. No Manifesto do Partido Comunista, o Marx e Engels vão dizer: o Estado moderno nada mais é do que
o comitê para gerenciar os negócios comuns da burguesia. Então, com isso, o Marx e o Engels deixam uma pista fenomenal para dizer o seguinte: olha, dentro do Estado, eu tenho interesses antagônicos. Só que se esses interesses antagônicos se tornassem a razão de ser do próprio Estado, não haveria sequer sociedade, que não haveria a capacidade do Estado de exercer a sua regulação. Porque os componentes do Estado, as frações dos grupos dominantes, as frações da classe dominante, elas estariam brigando de uma maneira intestinal, e essa briga consumiria elas mesmas. E, ao consumir elas mesmas, elas comprometeriam o próprio papel do Estado de ser um ente regulador. Continuando brigando, não teria estabilidade na moeda. Continuando brigando, não teria estabilidade no exército. Continuariam brigando, não teria estabilidade institucional. Não teria estabilidade econômica. Então, comprometeria o Estado exercer o seu papel de ente reprodutor do processo. Por isso que as classes, que o bloco hegemônico, o bloco no poder, ele cria parâmetros, né? Ele cria um conteúdo programático, né? Ele cria um núcleo duro, que é o denominador comum. Isto é, aquilo em que as várias fracções do bloco no poder concordam. Então, no bloco do poder, eu tenho interesses que dizem respeito ao setor do agronegócio, ao setor da mineração, ao setor da infraestrutura, ao setor das empreiteiras, ao setor da saúde, ao setor da educação, ao setor da produção de armamentos, ao setor de medicamentos, tenho vários segmentos. Então, esses segmentos aí são eles que apoiam as campanhas para vereador, para prefeito, para deputado, para governador e para senador. Nesse processo, começa a se desenhar uma espécie de arrendamento do vereador, do prefeito, do deputado, do senador. Processo de arrendamento. Então, esse processo de arrendamento faz com que o parlamento ele passe a se tornar o espaço representativo dos interesses do setor educacional, do setor do agronegócio, do setor mineral, do segmento ambiental, dos vários segmentos que estavam apoiando esses deputados. Então, existe uma espécie de arrendamento. Então, esse deputado, esse senador, esse governador, esse prefeito, ele vai ter um interesse fundamental para defender, para implementar. Isso é muito interessante, porque o Brasil é o único país do mundo em que, na mesma década, você consegue realizar a Olimpíada e Copa do Mundo. Mesma década. Então, isso é um exemplo do como o bloco do poder conseguiu se alinhar. Né? Então, esse bloco do poder se alinha para não transparecer o conflito, para não deixar o conflito ser a tônica central do Estado. Aí, quando o conflito torna-se irremediável
E quando o conflito torna-se a tônica central, aí há os chamados golpes. Né? Aos chamados golpes, à chamada mudança institucional. Né? Então, esse conceito de bloco no poder é fundamental, ele é fenomenal. Primeiro, para devolver para o Estado o que ele é. Então, o Estado ele não é um juiz neutro. O Estado ele não é a razão universal, como queria o Hegel. Né? O Estado ele é a confissão, como diz o bom e velho Marx, ele é a confissão de que a sociedade ela está mergulhada em interesses antagônicos e irreconciliáveis, e que se esses interesses antagônicos e irreconciliáveis não forem colocados num patamar administrável, esses interesses eles passam a ser a tônica da própria sociedade, e eles passam a comprometer a própria reprodução da sociedade, a própria estabilidade da sociedade, porque a sociedade ela tem que ser sempre estável. Ser estável não quer dizer que não tenha contradições. São coisas diferentes. Então, eu preciso manter a governabilidade, ou, se quiser, a institucionalidade da sociedade. Eu preciso garantir isso daí. Por isso, que esse bloco no poder ele tem que ter um denominador comum. Por isso, que em toda eleição se forma aquele bloco de partidos que vai de A a Z. Né? De A a Z. Né? Que são as chamadas frentes partidárias, que nada mais são do que um exemplo bem superficial dos blocos que almejam o poder. Né? Que almejam o poder. Né? Então, é nesse bloco aí, é esse bloco onde eu vou ter interesses relacionados ao setor da construção civil. Né? Então, tu imagina, por exemplo, uma Odebrecht. Né? Então, a Odebrecht ela vai fazer parte da história do Brasil dos últimos 40 anos, basicamente. Tá? Aí tu imagina o que é uma Odebrecht ter um setor responsável por garantir que os seus contratos fossem executados, que as suas obras, que os seus interesses fossem manifestados. Então, isso mostra muito bem. Tá? Então, o Estado, ele não pode ser entendido dissociado da ideia de bloco no poder. Né? Então, o Estado, ele é o Estado do bloco no poder. Dentro do bloco no poder tem um segmento que é hegemônico. Então, esse bloco no poder é composto de vários segmentos da classe dominante. Aí tem um segmento que é hegemônico. Houve um tempo na história do Brasil em que o agronegócio era o hegemônico. Hoje, ele continua no bloco do poder, mas ele não é o hegemônico. Tem outros setores que são fundamentais aí. Né? Então, para entender o que chamam de bloco no poder, né? Então, quem primeiro vai pensar essa ideia de Estado enquanto um bloco no poder, essa coisa assim, é um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. Gramsci, né? Então, ele vai pensar sobre a ideia de hegemonia e contra-hegemonia. Né? Vai ser um dos caras que vai começar a abrir o entendimento do Estado na perspectiva do Marx, né? Que, na realidade,
o Marx não tem um só entendimento, a concepção de Estado do Marx ela é muito ampla, né? Um dos momentos ricos dessa concepção de Estado é um livro chamado O 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte, onde ali tu vê como a concepção do Estado do Marx é muito rica, ela é muito capilar, heterogênea, né? Então, o Estado para o Marx nunca é o Estado da classe dominante, assim, no sentido estrito do termo, é muito mais complicado que isso, né? Então, o Gramsci ele vai trabalhar essa dimensão da hegemonia e da contra-hegemonia, né? E um outro filósofo que vai trabalhar mais detalhadamente a ideia de bloco no poder é um grego naturalizado norte-americano que se suicidou, se jogou da janela do quinto andar, como diz o Renato Russo, se suicidou. Nikos Poulantzas. Né? Poulantzas ele vai trabalhar muito a ideia de bloco no poder. O Poulantzas vai ser o primeiro filósofo a trabalhar a ideia de formação territorial. Né? Formação territorial. Né? E ele vai trabalhar a ideia de bloco no poder, mostrando um pouco isso que eu falei para vocês. Né? Alguma pergunta sobre esse aspecto? Não, Bruce. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês... Né? Mas, enfim, vamos levando, então. Vamos perguntar, tá? Muito bem. Então, nós falávamos anteriormente que é preciso a gente compreender o ordenamento territorial geograficamente. Até porque a ideia de ordenamento territorial não é apenas utilizada na geografia. Né? E compreender ele geograficamente passa por compreender o espaço. Né? Compreender o ordenamento territorial tendo como personagem principal o espaço. O espaço. Né? Aí o espaço ele tem uma dimensão que é areal, né? A dimensão areal é onde o fenômeno ocorre. Essa dimensão areal. Né? Ele tem uma dimensão social, como o fenômeno ocorre. A dimensão social. Né? E uma dimensão, a condição é a origem do fenômeno. Por que ele ocorre? Então, é onde, como e por que ele ocorre. Tá? Por que ele ocorre. Então, eu tenho a dimensão espacial. Né? A entendida dimensão espacial, nós passamos a mostrar que a relação entre política e ordenamento territorial ela passa fundamentalmente pelo Estado. Não é? Estado enquanto principal ente regulador da sociedade, isto é, responsável pela reprodução da sociedade, ou melhor, pela produção da sociedade, porque toda a produção implica a reprodução. Né? E aí nós vimos o Estado, que do Estado ele regula a moeda, regula a nacionalidade, ele valida o conhecimento e ele é o detentor do uso legítimo da força, que são as Forças Armadas. Né? Aí vimos que esse Estado ele não pode ser visto no sentido monolítico do termo, né? Porque o sonho desse Estado é se tornar nação. Né? Então, o Estado é uma coisa, a nação é outra. Né? Mas, geralmente, a partir da modernidade, Estado e nação passaram a ser irmãos siameses. Né? Passaram a ser irmãos siameses. Né?
Muito bem. Então, passaram a ser irmãos siameses. A partir daí, então, nós falamos do bloco no poder. No bloco no poder. Tá? Então, esse bloco no poder, ele é a confissão de que o Estado ele é heterogêneo, de que o Estado é o Estado onde predomina a classe dominante, e que esse bloco do poder ele é composto por frações dessa classe dominante e que tem determinadas frações que hegemonizam. Tá? É isso? Muito bem. Então, antes de continuar, nessa altura do campeonato, eu peço que vocês coloquem a presença aqui no chat, tá? Muito bem. Professor, Oi. a presença só para escrever lá presente no chat? Só isso. Tá ok. Só presente, tá? Muito bem. Depois de compreender, nós falamos sobre bloco no poder, aí sim, nós começamos a entrar numa coisinha chamada política. Tá? Professor? Oi. Voltando um pouquinho atrás, desculpa não ter perguntado antes, mas eu poderia entender esse bloco no poder, no plural também, poderia entender como blocos no poder, ou esse bloco no poder, ele parte de um princípio comum? Não, a ideia de bloco no poder já é plural. No caso, esse bloco ele é composto por várias frações de coisa, no sentido da palavra bloco mesmo, é isso? O bloco já significa plural. Ah, sim, correto. O bloco já é plural. Mas eles possuem o poder em mãos, né? Eles possuem características distintas entre si, né? Particulares, né? Pois é, aí depois a gente vai entrar na dimensão do poder, que é uma outra conversa, né? Porque, na realidade, ninguém pega o poder, né? Ninguém segura o poder com a mão, né? É uma metáfora isso daí, né? Então, daqui a pouco a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Mas bloco, o entendimento já supõe plural. Bloco já é a confissão de interesses plurais. Então, eu não estou falando do Estado como sendo um interesse unívoco, né? Eu estou falando já do Estado enquanto algo plural. Ok. Plural, né? Então, vamos lá, então. Aí entra o elemento política, né? Política, né? Então, a Iná de Castro, no livro Geografia e Política, ela tem um entendimento muito interessante, né? Que ela vai dizer que política... Nesse livro aqui, Geografia e Política, né? Geografia e Política, né? Então, ela vai trabalhar uma coisa muito interessante, né? No livro, que ela vai dizer o seguinte, que política não tem política sem base territorial, né? Política e base territorial são irmãos siameses. Toda política é uma política de base territorial. E toda base territorial, ela expressa uma política. Apesar de que política é uma coisa, base territorial é outra, né? Então, a política seria a arte
de distribuir pessoas e objetos sobre uma base territorial. É a arte de distribuir pessoas e objetos sobre uma base territorial. Então, esse conceito, que na realidade é um container, ele é muito amplo e permite colocar dentro dele vários exemplos. Não é? O que é um plano diretor de uma cidade? Não é isso? Não é a tentativa de distribuir pessoas e objetos numa base territorial? Não é? O que um plano diretor diz? Ele vai dizer, olha, aqui é o bairro A, o bairro B e o bairro C. Não é? Aqui é a área urbana, aqui é a área rural. Não é isso? Não é? O que é uma política como Minha Casa e Minha Vida? Quando eu estabeleço em determinado lugar um conjunto habitacional, o que é que eu estou fazendo? Não estou trabalhando através de uma política, eu não estou distribuindo pessoas e objetos no espaço. Não é? Estou distribuindo pessoas e objetos no espaço. Não é? Então, eu estou fazendo essa relação. Tá? Aí que começa a história. Ninguém faz política fora do bloco do poder. Tá dando para entender? Toda a política ela é desenhada dentro do bloco do poder. Então, toda a política ela nasce dentro do Estado, mas no útero do bloco do poder. Por isso que política e poder estão associados. Não é? Então, o que é o poder? O poder é a capacidade de fazer valer uma vontade. Não é? No senso comum, quando fala fulano pode, o que eu estou dizendo? Ele é capaz de fazer valer a vontade dele. Não é verdade? Né? Então, quando eu digo fulano pode andar de ônibus, mas fulano não pode andar de ônibus. Né? Então, quando eu falo, no meu exemplo, fulano pode andar de ônibus, quer dizer, ele pode pagar a passagem. Mas quando eu digo fulano não pode andar de ônibus, é porque ele não pode pagar a passagem. E eu estou dizendo isso porque existe uma parcela considerável da população de Belém que anda de bicicleta, que anda de pé, que não pode pagar a passagem de ônibus. Não é? Então, se tem a passagem de ônibus, para dizer que o poder é o exercício de uma capacidade que não está associada à classe dominante ou dominada, mas é o exercício, o poder é o exercício, é o ato de exercitar. Então, o poder não está nem em cima nem embaixo, nem fora nem dentro. Ele não é nem positivo nem negativo. Ele é uma capacidade. Né? Obviamente que quando tu olha o Estado, obviamente que na sociedade tu te depara com determinadas instituições que tu logo acredita que elas são o poder. Não é isso? Então, quando tu fala assim, quando tu fala Congresso Nacional, né, que é composto da Câmara dos Deputados e do Senado, quando tu fala do Congresso Nacional, sem dúvida alguma, tu tens ali uma instituição que simboliza o poder. Porque ali tem a capacidade de fazer valer vontade. Não é verdade? Não é? Então, o poder enquanto capacidade de fazer valer uma vontade. Não é? Então, por isso ele é momentâneo. Tá? Uma hora, um segmento, ele é capaz de exercer essa vontade. Outra hora é outro segmento.
Na outra hora é outro segmento. Então, o poder, ele precisa ser entendido como relação. Né? Relação. Então, o poder, ele é carregado de uma vontade de potência. De uma vontade, ele traz dentro de si a capacidade para executar determinada coisa. Né? Tem essa metáfora, os donos do poder. Né? Que eu não chamaria os donos do poder, eu poderia chamar o poder dos donos. Acho que o poder dos donos ficaria muito melhor. Né? Porque se eu chamo os donos do poder, ninguém quer perder o poder. Porque ninguém quer perder essa capacidade. Né? Então, gostaria que fosse inicialmente entendido como o poder, como essa capacidade. Que aí eu tenho, dentro do bloco no poder, eu tenho segmentos que vão ter essa capacidade de fazer valer seu interesse. E assim, fazer valer com que determinada política seja implementada e não outra. Então, houve um momento em que, dentro desse bloco no poder, as empreiteiras elas tinham um papel e um peso fundamental, decisivo. Tanto é que é fundamental e decisivo que elas conseguiram, na mesma década, realizar Copa do Mundo e Olimpíada. Então, realizar a Copa do Mundo e a Olimpíada significa dizer que no bloco no poder, o segmento representado pelas empreiteiras, ele hegemoniza o bloco no poder. Ele tem essa capacidade. Né? Quando eu falo empreiteira, eu não estou falando pouca coisa. Eu estou falando quem constrói hidrelétrica, quem constrói estrada, quem constrói portos, quem constrói ferrovia, quem constrói estádio de futebol, quem constrói hospital, quem constrói universidade, sabe? Quem constrói hidrovia. Não é pouca coisa. Eu não me lembro agora, não foi o que eu li. Mas o cidadão dizia, o Estado brasileiro é comandado por empreiteira. Apesar de toda hora vocês verem na televisão, agro é pop, agro é isso, agro é aquilo, mas quem comanda são as empreiteiras. Né? Então, elas exemplificam o quanto o bloco do poder é hegemonizado por um segmento. Né? Então, é Estado, política e bloco no poder. Então, daí que eu consigo identificar, começar a criar condições para identificar a distribuição, a anatomia do ordenamento territorial. Aí que eu consigo entender a distribuição das estradas, das ferrovias, das rodovias e dos portos. Aí que eu consigo entender determinadas feições do território e a distribuição dos sistemas técnicos no território. Aí que eu começo a entender, por exemplo, o porquê a briga das telefonias, o porquê a briga das operadoras de celular, das operadoras de televisão. Aí que eu consigo entender por que leilões de portos, leilões de aeroportos. Sem entendimento política, poder e bloco no poder, eu não consigo entender isso. Né?
Sem isso, eu não consigo entender. Estou sendo claro? Sim, professor. Muito bem. Sim, professor. O que é que vocês acharam desse primeiro encontro? Ou eu assustei vocês? Não, professor, achei muito legal Quando a vocês ouviram disciplina. falar que eu que ia ministrar a disciplina, o que é que vocês ouviram? Eu não vi nada. Mas... Tá? Então, às vezes dá para mandar aula gravada. Eu mandava aula gravada quando eu não tinha ainda o acesso ao sistema da universidade, que dá para te fazer ao vivo e gravar as aulas, tá entendendo? Eu não tinha esse acesso, aí eu tinha que gravar e como o limite do meu celular era muito pequeno, então geralmente era 20 minutos, 30, era uma coisa muito artesanal. Tá entendendo? Agora não, agora dá para falar quase 2 horas, aí isso vai estar gravado, depois vou colocar lá para o pessoal. Então, foi naquele momento que deu para fazer, digamos assim. Tá? Muito bem. Tarefa para amanhã. Tá? Vocês já olharam lá o que eu deixei anexado alguns dicionários, não foi? Sim. Deixei um dicionário marxismo, um dicionário do Bob, não precisa ser dicionário de filosofia, não precisa ser só aqueles, tá bom? Não precisa ser só aqueles. Tá? O que é que eu quero que vocês façam? Né? Que vocês vão lá e pesquisem o verbete Estado, poder, política e território. Estado, poder, política e território. Né? Então, aí, amanhã, até o final do dia, vocês enviem para o meu e-mail um pequeno texto do que vocês encontraram ali e comentem um pouquinho. Tá? Texto de 2 e 3 páginas. Tá? De 2 e 3 páginas. Amanhã, só até amanhã. Tá? Porque amanhã já vai ter outra coisa. Então, quem não fez hoje, não vai dar para fazer amanhã. Professor, mande seu e-mail aí, por favor. Sim, meu e-mail. Tá? Vou colocar. prof.joão.naum@gmail.com. Tá? Professor, para mandar em Word já? Manda em Word, Ok. O Marco perguntou onde encontra esse dicionário. Encontra lá no CIGA que eu postei para vocês. Postei um dicionário de filosofia, um dicionário do Norberto Bob, outro dicionário lá do marxismo. Mas não precisa ser só esse. Tá? Pode ser de sociologia. Não vão pegar dicionário do Aurélio, dicionário Ruas, não é dicionário de língua portuguesa. Tá? Mas pode ser. Pode começar a olhar na língua portuguesa, quer dizer isso. Mas na filosofia quer dizer isso aqui, quer dizer isso aqui, quer dizer isso aqui, e depois um comentário. O fundamental que eu não quero a transcrição. Tá? Eu quero um comentário. Eu quero que vocês comentem esses verbetes. Onde está o verbete? No dicionário. Tá? Pode pegar um dicionário de filosofia, um de política. Geralmente, pode não encontrar tudo só num dicionário. Tá? Estou sendo claro?
Né? Sim, professor. Quando é para entregar? Até amanhã. Até amanhã. Amanhã termina à meia-noite. Tá? Então, amanhã termina à meia-noite, certo? Então, então, isso significa dizer que amanhã, de manhã, eu vou estar passando uma outra atividade para entregar no outro dia. Tá? Então, a ideia é um pouco, já que não dá para sair de casa, então tem que pelo menos esfregar a cara no dicionário. Né? Então, essa história. Tá? Então, eu espero... Não, o que foi, Lucas? Não o que, meu querido? Lucas Mendes. Quer falar alguma coisa, Lucas Mendes? Falou não, não o que? Bem. Tá? Tá. Então, eu espero que tenha sido proveitoso. Diga, Enes. Precisa das regras do ABNT para enviar o texto? Não, mas a índole pede que a citação abre aspas, fecha aspas, coloca o ano, coloca a página, né? Então, quanto mais você for se acostumando, é melhor, mas regra da ABNT não é um bicho de sete cabeças, não. Qualquer clicada no Google, tu já encontra lá. Isso aí, é bom se acostumando já com isso. Né? Então, muito bem. Eu espero que vocês tenham tido proveito, eu espero que tenha despertado muito a curiosidade de vocês e espero que várias vezes eu tenha puxado o tapete de vocês. Né? Porque meu papel é puxar o tapete de vocês. Né? Fazer vocês verificar quem cai mais bonito. Né? Porque o fundamental da queda é se levantar. Então, quando tu cai, aí tu levanta, você sabe que tu já começa com outro entendimento. Tá? Então, espero vê-los amanhã, tá? Às 8 horas. Então, geralmente, a gente vai de 8 a 10, mais ou menos, que eu acho que é a capacidade do foco que a gente tem nesse meio aqui. E depois disso, começa a ficar um negócio meio cansativo. E eu considero essas atividades que eu passei para vocês como complemento disso daqui que a gente está falando. Tá? Então, é um bom trabalho a todos, bom dia. Eu vou interromper a gravação agora e depois eu vou disponibilizar lá, assim que ela for gerada, eu vou disponibilizar para vocês. Tá? É isso, então. Um abraço, se cuidem, mantenham a saúde. Tá? Fiquem claros. Ok.